Sejam todos bem-vindos, né? Com o pensamento elevado, agradecemos ao nosso Pai Maior e aos espíritos de luz que se fazem aqui presente, pela oportunidade que estamos de estarmos juntos em comunhão, buscando aprimorar o nosso aprendizado através dessa palestra de hoje, que é sobre o Evangelho, que o nosso amigo Rogério Lima, da casa, eu acho que é Seara de Jesus de Criciúma, né? Irá nos brindar essa noite. Então, pensando nisso, a hora que eu abri o Evangelho, eu abri uma parte que falava sobre o Espiritismo. E eu vou ler esse pedacinho do Evangelho para nós. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual, não mais como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, e por esta razão, encarados como coisas do fantástico e do maravilhoso. É a esses aspectos que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias, e é por isso que muitos dos seus ensinamentos permanecerão incompreendidos, ou foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento, a primeira revelação, está personificada em Moisés. A segunda é a do Novo Testamento, do Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. O Espiritismo não foi personificado em nenhum indivíduo, pois ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos espíritos que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, servindo-se para isso de uma multidão incontável de médios. É, de algum modo, um ser coletivo, abrangendo o conjunto de seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens a contribuição de suas luzes, para fazê-los conhecer aquele mundo e a sorte que nele os espera. Lei, mas cumpri-la. O Espiritismo igualmente diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ele não ensina nada em contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que só foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir no tempo anunciado o que o Cristo prometeu e preparar a realização das coisas futuras. É, portanto, obra do Cristo, que o preside e que igualmente preside ao que anunciou a regeneração que supera e prepara o reino. Vamos ficar para a sua palestra, ok? Primeiro, eu quero dar boa noite a todos, agradecer essa oportunidade de a gente se reunir online. Eu estudo doutrina espírita, estou matriculado na escola aqui de Criciúma, no Seara de Jesus. E o dia do meu estudo é terça-feira. O dia é o nosso grupo, o grupo que eu participo, ele é eu estou ingressado no grupo, um dos grupos mais antigos, e o nosso grupo é o único que tem reunião de estudo num dia, que é na terça-feira, e mediúnico na quinta. E a nossa coordenação pediu que a gente mantesse, então, as terças-feiras, e por isso que dificilmente a gente teve oportunidade de ir pessoalmente na casa. E se Deus quiser, nas férias, vocês se lembrarem da gente, a gente vai aí numa terça-feira, quando não tiver, as coisas estiverem normalizadas. Então, sempre é bom lembrar, né, que somos todos estudantes, somos todos, em matéria de espiritismo, todos nós estamos aprendendo. Então, por isso que a gente faz essa rogativa, e eu direciono essa rogativa agora para Jesus, para que ele abençoe o nosso encontro,
que possa nos inspirar, né? A gente preparou o texto, mas a gente pede humildade a Deus para que possa trazer esse texto e a gente possa meditar sobre essa matéria, esse assunto da noite de hoje. Feito a nossa introdução, vamos dar início, e eu gostaria de dar início com uma pequena história, rápida, mas ela é muito interessante, porque é uma história que vai falar de Muhammad, um jovem que estava agitado, ele estava muito agitado porque ele tinha perdido sua cabrinha, sua cabra, né? Então, pela cabra dele ter sumido, ele foi atrás, vagueando muito longe, ela tinha se afastado do seu rebanho, e ele chegou perto de uma caverna que ficava numa posição elevada. Essa caverna ficava a noroeste do Mar Morto, lá por esta região. E por ele pensar, por ele acreditar que a cabrinha dele tinha adentrado numa caverna, numa gruta, ele começou a jogar pedra nessa gruta, já bem distante da onde ele morava, muito distante. E jogando pedra nessa gruta, ele ouviu alguns ruídos, ouviu os ruídos de cerâmica. Então ele ficou empolgado, né? O que poderia haver nessa caverna? O que poderia ser de interessante? Né? Quem sabe se ele poderia encontrar ouro, prata, alguma coisa de valor. Mas, ao adentrar na caverna, ele não encontrou. Ele encontrou apenas pergaminhos. Pergaminhos que estavam dentro dessas cerâmicas que ele encontrou. Ele ficou sentido porque não era o que ele achava interessante, que poderia ser ouro, e ele pensou, então, pelo menos esses pergaminhos vão servir para mim fazer correias e tiras das minhas sandálias. Mas o que Muhammad não tinha percebido, que é interessante dessa história, que ele tinha feito uma grande descoberta, que o desaparecimento da sua cabrinha, da sua cabra, levou a ele a uma das maiores descobertas, que é a descoberta de uma reserva entesourada da palavra, que é os manuscritos do Mar Morto. Não se pode datar corretamente essa descoberta, é um fato verídico, não se pode datar corretamente, mas sabe-se que aproximadamente no ano de 1935 a 1936. E a partir de então, mas corretamente falando, há 20 anos depois, então se começa a fazer um trabalho em cima dessa grande descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Então foram chamadas descobertas nas cavernas de Qumran, né? Como falei, fica situado a noroeste do Mar Morto. E o que nos interessa aqui no nosso encontro sobre essa informação é que dos 900 documentos encontrados, porque são aproximadamente 350 obras nas suas cópias, foi encontrado na primeira gruta um documento que eles colocaram o nome de 14/7, tá? É um salmo. É um salmo de ação de graças, muito antigo, não está na Bíblia, esse achado não está na Bíblia, esse documento, mas é num hebraico muito antigo, anterior ali aproximadamente ao tempo de Jesus. E esse salmo é um salmo da comunidade, um salmo de ação de graça. E lá nesse salmo havia uma expressão chamada Anavei Ruar. Anavei Ruar. E Anavei significa aqueles que se curvam, né? Aqueles que são suscetíveis à ordem de um mestre, os humildes, né? E Ruar significa vento, que também pode significar espírito. Então, Anavei, Ruar, são os encurvados em espírito. Aquele que, quando o sopro de Deus, quando o vento passa, eles se curvam, né? Então, se a gente pensar naquela época, no conhecimento daquela época, na cultura, imaginemos, bambu, quando passa o vento,
As ramagens, quando passa o vento, eles se curvam. Então, Anavei Ruar, aqueles que se encurvam quando o vento de Deus, quando o vento, quando Deus passa e se curva na direção que Deus está apontando. Então, vendo a multidão, subiu ao monte, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo a sua boca, ele ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Que, na verdade, bem-aventurados os Anavei Ruar, bem-aventurados os que se curvam quando o sopro de Deus passa. Então, essa é a tradução correta dessa expressão idiomática que nós encontramos, né, no início do Sermão da Montanha, né? O tema nosso vai ser sobre bem-aventurados os pobres de espírito. A gente falou evangelho, mas a gente queria lidar com esse tema específico, e eu não coloquei ele para que a gente possa meditar sobre esse Anavei Ruar e chegar a essa conclusão, né, da expressão que era daquela época e como é que hoje a gente entende. E essa expressão no nosso português, a gente tem outra interpretação, né? Quem nunca entendeu pobre de espírito como alguém que tem pouco coração, uma pessoa pobre de sentimento, né, pobre espiritualmente, isso são problemas da linguagem. Mas quem estava com Jesus naquele momento, ele pôde compreender o que Jesus falou. E esse é um movimento importante que o nosso irmão Haroldo Dutra Dias tem trazido para nós. Quando ele trouxe a tradução do Evangelho, quando ele trouxe para nós, ele nos aproximou mais da Bíblia, ele fala sobre isso, sobre a necessidade de nós compreendermos a cultura daquela época, a necessidade de a gente compreender o judaísmo. Uma vez que a gente se afastou, em vez de trazer os conhecimentos para trazer para os dias de hoje, nós nos visualizarmos sentando ao lado daquelas pessoas simples, daqueles camponeses, daqueles pescadores, nos colocar naquele momento, entender a cultura daquela época para poder compreender melhor. E os camponeses, então, entenderam quando Jesus falou, bem-aventurados os Anavei Ruar, os que se curvam quando o vento de Deus passa. E também, além de eles compreenderem, os discípulos também compreenderam sobre essa passagem, principalmente o Mateus. Porque segundo, e nós temos esse presente, que são as obras psicografadas, principalmente a grande obra, como é que se chama, do Humberto de Campos, Boa Nova, fantástica. Porque da Boa Nova nós vamos tirar uma informação, que é uma conversa que Jesus tem com Levi. E essa conversa se deu antes de Jesus falar sobre as bem-aventuranças. Porque Levi, Mateus, ele foi chamado por Jesus para servir. E segundo Humberto de Campos, que vai relatar momentos antes, nos diz, nessa obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditado por Humberto de Campos, ele nos fala que aos primeiros dias do apostolado, um grupo de pessoas simples e humildes foi até a casa de Mateus, até a casa de Levi, para que eles tinham ouvido sobre Jesus, eles tinham escutado a pregação de Jesus. E segundo Humberto de Campos, esse grupo de pessoas simples, humildes, pobres, foi até a casa de Levi para poder saber mais informações do que Jesus tinha trazido. E o apóstolo Levi, ele, como diz aqui o livro, manifestou certa estranheza, porque esses simples que procuravam Jesus, eles tinham muitas dificuldades. Né? Ele chegou a se dirigir pessoalmente a 3 daqueles que ele conhecia do grupo, né, com palavras duras.
Porque ele se dirigiu, por exemplo, para Lisandro e disse: ô Lisandro, que poderás realizar aleijado como és? E ele dirige-se também para outro conhecido dele: e tu, Áquila, que fosses abandonado pela família sob o peso de sérias acusações, com que contribuirias? Porque eles queriam não só saber mais informações sobre o Evangelho, mas eles foram lá se oferecerem para ajudar na divulgação do Evangelho. Eles queriam ser participantes dessa divulgação do Evangelho de Jesus. E Levi estranhou, porque eram pessoas com muita dificuldade, pessoas simples, pobres, realmente, sem conhecimento, estudo. E, por último, o segundo livro, ele se dirige a Pafos, que ele conhecia do grupo de 3, e disse: Pafos, acaso edificarias alguma coisa no meio das suas tribulações atuais? E ao grupo, segundo Humberto de Campos, eles se entreolharam cabisbaixos, tristes, deixaram o recinto, deixaram a casa de Levi e foram embora. E algumas horas depois aparece Jesus, acompanhado de outros discípulos, e Mateus conta: olha, Jesus veio aqui, um grupo de pessoas simples, querendo se oferecer, e eu tive que ser sincero, falar para eles, explicou. E Jesus ouviu pacientemente cada colocação de Levi, até que, depois de Levi terminado de contar, ele, segundo Humberto de Campos, falou as seguintes palavras. Eu vou tentar relembrar, porque é muito bonito e muito instrutivo o que nós vamos ouvir sobre Jesus dizendo: no entanto, Levi, no entanto, devemos amar e aceitar a preciosa ajuda dos desafortunados da sorte. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não precisam de boa notícia. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Já observastes algum vencedor no mundo com a mais alta preocupação do que a de defender os frutos de suas vitórias materiais? Agora, imaginemos, Levi. Imaginemos que os triunfadores da terra viessem até nós apresentando as suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de cooperar conosco na divulgação do Evangelho. De certo, eles trariam consigo legiões de guardas, de soldados, escribas, prisioneiros, espadas, e começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas simples da natureza. Por não estarem ainda no íntimo desarmado das suas vaidades pelas suas vitórias, de certo desejariam edificar templos suntuosos, jardins maravilhosos, as quais brigariam entre si. Recordando a ação da espada mortífera, talvez pretendessem implantar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, acabando por exterminar-se uns aos outros. Por quê? Não cedem em seus pontos de vista, desde que cada vencedor no mundo se considera com a maior soma de importâncias e de direitos, a pretexto de lutarem em nome dos céus, talvez espalhassem por toda a terra incêndios, devastações. E seria justo, Levi, seria justo que trabalhássemos para fazer a vontade de nosso Pai, exterminando seus filhos, nossos irmãos? Então, Levi, atentemos nos corações brandos e humildes dos vencidos
das sortes, vencidos no mundo. Para os seus corações, Deus reserva bênçãos de infinita bondade. Eles quebraram os laços mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades do mundo, a incompreensão dos mais amados, as chagas e cicatrizes do Espírito são luzes que Deus acende na noite triste e escura, sombria das criaturas humanas. Levi, é necessário que amemos intensamente os desafortunados da sorte. Suas almas são como a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos erros, dos enganos do caminho terrestre, e bendizem o nome de nosso Pai. Assim como os sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo que os seus corações haviam perdido. Então, Levi, é também sobre os vencidos do mundo, é também sobre aqueles que suspiram por um ideal mais puro e mais santo do que as vitórias fáceis da terra, é também por eles que o Evangelho assentará as suas bases. Então, buscando relembrar esse texto, as palavras de Jesus, trazidas por Humberto de Campos, a gente vai começar a compreender melhor sobre esta primeira bem-aventurança que Jesus nos traz. Segundo a história narrada por Humberto de Campos, logo em seguida, porque não deu nem tempo de Mateus, né, de Levi, dizer alguma coisa. Jesus terminou de falar com Levi, veio outro discípulo a avisar, olha, Senhor, tem muita gente lá fora, muita gente na cidade veio procurar, e hoje está anotado no Evangelho que Jesus atravessou a cidade, vendo a multidão, subiu ao monte, aproximaram-se dele seus discípulos e, abrindo a sua boca, ele ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os anavei rua. Então a gente vê, Haroldo Dutra já tinha falado também, sem citar esse presente que nós ganhamos, que são as histórias trazidas do mundo espiritual para nós, a própria Bíblia, Haroldo já tinha nos falado sobre que Jesus não contava as parábolas por acaso, ele havia fatos que ocorriam antes, e esse é um dos fatos, que Jesus abre a bem-aventurança, que tem aproximadamente, eu andei contando, 113 versículos. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra maravilhosa, ele agrupa, ele reúne as ideias, mas nós temos, a gente tem que ter o hábito de também ir no Evangelho, principalmente nós, que agora estamos tendo bastante conhecimento, bastante forma com a visão mais ampliada para poder compreender as mensagens. Mas, para juntar na nossa conclusão, eu vou trazer mais uma frase, mais uma fala de Jesus, que está no Evangelho de João, quando Jesus diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que nós pensamos, né? O que a gente imagina? Que conhecendo as leis divinas, conhecendo a Jesus, conhecendo agora a Deus, esse Pai amantíssimo, eu vou me libertar. Eu estou conhecendo, então eu vou me libertar. Mas a grande questão, eu vou me libertar? Essa forma de pensar não é a forma de pensar que Jesus alertou Levi quando ele fez essa fala sobre os vencedores do mundo?
que os vencedores do mundo iriam se apresentar para servir o evangelho com as suas armas exteriores, reclamando de alguma coisa, reclamando que Jesus está indo por estradas simples, querendo impor, por vezes, a ferro e fogo. Por quê? Porque o grande segredo é esse. A frase diz, conhecereis a verdade e a verdade libertará. Não é eu vou me libertar. Então, conhecereis a Deus, conhecereis a verdade, e Deus irá nos libertar. A gente prestar bem atenção nessa questão. Por quê? Mesmo que nós saibamos que é necessário Deus nos deu o instinto, é do instinto que vem todos os defeitos morais. Então, nesta caminhada do átomo ao arcanjo, nós temos que nos despojar dos nossos defeitos morais, que no início foi Deus que colocou por causa do instinto de preservação, né? Tudo vem do instinto de preservação, então ele colocou em nós, e agora nós temos que nos despojar. É um movimento que o Espiritismo nos ensina, que é um movimento que nós temos que fazer, mas essa é a grande chave dos pobres de espírito, dos simples de espírito. Este é o segredo dos simples de coração. É eles buscarem a Deus, mesmo sabendo que eles têm que se modificar, mas eles vão ao encontro de Deus para saber como se faz isso e que Deus participe nesse processo. Né? Segundo a história, eles vão até a casa de Levi, eles vão até a casa de Mateus para saber com mais acerto, para saber como é que eles poderiam auxiliar e participar desse evangelho. Então, está aí o segredo dos vencedores do mundo. A dor fez com que eles reconhecessem a necessidade da presença de Deus. Né? As derrotas da vida, com a derrota das vidas, eles descobriram, os pobres de espírito, que do jeito que eles estavam fazendo, não estava dando certo. A gente sabe que a gente colhe a natureza, as leis divinas, elas estão no mundo material, são as leis divinas do mundo espiritual, do mundo moral. Então, elas têm seus efeitos positivos e negativos. Então, a gente colhe os efeitos também negativos. E o pobre de espírito experimentou o lado negativo. Não deu certo do jeito que ele estava fazendo. Ele reconheceu isso. É um passo de humildade muito grande. Reconhecer que não conseguiu. Do jeito que ele estava fazendo, não deu certo. Então, buscar saber a vontade de Deus é como realmente servir a Deus. É realmente não ser um vencedor do mundo, né? Aquele que quer, não, eu conheci a doutrina, eu quero ajudar, e eu estou impondo, é desse jeito, até acho que a doutrina devia ser assim, e quando vê, é a pessoa desse lado, querendo coordenar um movimento que vem do mundo espiritual, que tem Jesus no comando. Né? O pobre de espírito é aquele que reconhece a sua fraqueza. E ele reconhece as suas dificuldades, porque nós temos defeitos morais que nós trazemos de várias reencarnações. Tendências que nós trazemos, falhas, faltas, e é preciso muita ajuda para a gente mudar esse nosso comportamento. Não é só o desejo, né? Como dizia São Paulo de Tarso, o bem que eu quero fazer e não faço, o mal que eu não quero fazer e acabo fazendo o que eu faço, né? É claro que ele disse isso no começo da sua caminhada, ele encerra, Paulo de Tarso encerra, no final da sua caminhada, dizendo que já não era mais ele que vivia, era Deus que vivia nele. Mas isso acontece muito em nós, né? O mal que eu não quero fazer, acabo fazendo, e o bem que eu desejo fazer, eu quero, planejo e eu não faço. Então, nós precisamos dessa ajuda dos bons espíritos para vencer as nossas dificuldades. E o pobre de espírito, na sua retomada de consciência, é claro que, de uma certa forma, ele estava afastado de Deus, não que Deus estava afastado dele, mas ele, até que chegasse a dificuldade, ele estava distante de Deus. Ele sente essa retomada, e mesmo sentindo essa retomada, essa vontade de servir a Deus, ele reconhece que ele tem que saber o que Deus quer e como Deus quer. E é interessante isso. Eu vou lembrar um fato, dividir com os irmãos um fato,
que eu vejo pouco falar, e me chamou a atenção quando eu quando eu li, é que o livro do André Luiz, Nosso Lar, eu li umas 2 vezes e assisti a radionovela. Eu baixei todos os MP3, botei no carro, eu gostava, como a gente era monitor do grupo e tem muito aprendizado ali, eu escutava a radionovela. Para mim, melhor que o filme, melhor que o livro é a radionovela, porque é o texto e ainda são vozes antigas. Foi um trabalho muito bonito, feito há aproximadamente uns 30, 40 anos. Está no YouTube. E no Nosso Lar tem um fato muito interessante, porque o André Luiz, quando ele está trabalhando nas câmaras, que se fala, né? As câmaras, ali ele está dando passe, ele está servindo as pessoas que estão vindo do umbral, antes de adentrarem a cidade, ele começa a dizer que o coração dele, ele está sentindo uma coisa boa, está servindo a Deus, ele fica inspirado, e ele fala para Narcisa, Narcisa, eu estou me sentindo diferente, inspirado, e ele resolve, ele diz assim, meu coração diz que eu deveria visitar a ala feminina. Gostaria de visitar a ala feminina. E aí a Narcisa fala, que bom, André Luiz, quando o nosso coração está assim, com vontade de servir, Deus age muito mais. E ele vai na ala feminina e lá ele encontra a Elisa, que era, então, alguém que trabalhou na casa dele, uma menina inexperiente, qual que ele se envolveu com ela e desviou o caminho dela. Né? Ela estava lá e ela estava muito sentida. Ela não reconheceu, segundo o livro, ela não reconheceu ele, só a voz achava parecida. Ela não estava conseguindo enxergar no plano espiritual. E o André, naquele momento, o André Luiz, com muito sofrimento no coração, ele fez uma coisa diferente, que é importante. Ele foi aceito pela família de Lísias. Ele foi aceito pela dona Laura. Ele foi recebido por uma família. É fácil a gente ser recebido por uma família. Agora, nesse caso, ele foi a família de Elisa. Ele se propôs ser a família de Elisa. Ele se disse que ele seria a família dela. Ele fez um movimento muito grande, ele deu um passo muito grande, mas doeu o seu coração. Doeu muito. Então, aquele que está servindo a Deus, aquele que se propõe a servir a Deus, a gente vai perceber que vai acontecer ocasiões que a gente nem imagina. Se você realmente se propõe a ser um pobre de espírito, você vai orar de manhã, vai buscar saber o que Deus propõe. Claro que a gente tem metas na nossa casa de oração, a gente tem meta no trabalho, é importante que a gente faça esse trabalho material, mas vai aparecendo na nossa vida percalços que a gente nem imagina. E a gente tem que compreender que é Deus que nos liberta. Nesse mesmo livro, Humberto de Campos, eu até estou me empolgando aqui, não vejo se eu passar da hora aqui, né? Vai até que horas, meus irmãos? Vai até, acho que mais uns 15 minutos ou 10 minutos, né? Perfeito? Então, no próprio livro do Boa Nova, tem uma passagem sobre uma conversa de Jesus com um fariseu, agora eu não me lembro o nome dele, mas que Jesus adentra na cidade, esse fariseu vai falar, Hanan, esse fariseu vai falar com ele e pergunta, o que fazes, que viesses fazer em Jerusalém, Galileu? Ele diz, vim implantar o reino de Deus. Jesus falou. E ele disse que o que seria isso, o reino de Deus? O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Então, a gente compreender que o pobre espírito é aquele que compreendeu que é Deus que está fazendo uma obra no nosso coração. Claro que a gente faz um movimento, a gente vai ter que fazer esse movimento, porque só nós podemos mudar os nossos defeitos morais, a gente precisa começar a tirar essas dificuldades para nos espiritualizar, não se sentindo a pior pessoa do mundo, né? Como eu comentei com os irmãos aqui, foi Deus que colocou em nós o instinto de preservação. Então, ele colocou para que o nosso espírito não abandonasse o nosso corpo, para que a gente, o princípio espiritual um dia virasse espírito, né? Então, todos os nossos defeitos morais vêm do instinto de preservação. Então, agora é um trabalho nosso. Nós vamos diminuir o ego, a vaidade,
é um trabalho nosso. Mas a gente tem que fazer harmonia com Deus. Porque senão a gente sofre, né? Eu tenho experiências, assim, trabalhando com 15 anos com Alcoólicos Anônimos, então é uma entidade muito interessante, porque a gente vê pessoas que chegaram no fundo do poço, né? Eu participei de reuniões estaduais, de conhecimento, assim, de pessoas que chegaram ao fundo do poço. E nessa retomada, são realmente pessoas que aceitaram sua derrota. Tanto que tem os princípios, eles têm essa frase que sozinho não funciona. Né? Eles se reúnem, é uma união que um apoia o outro, né? Um apoia o outro, e porque, segundo dizem mesmo, sozinho não funciona. Muitos tentaram do seu jeito, pararam de beber, que é o foco inicial, né? Alcoólicos Anônimos tem um foco inicial, que é o alcoolismo, mas depois eles vão compreendendo, eles vão entrando num programa que é muito mais profundo. Então, nesse primeiro foco, eles têm que reconhecer a impotência perante o álcool, você tem que reconhecer um passo que tem que dar, não tem competência, não consegue ganhar do álcool, não dá para empatar com o álcool, né? Não vou beber agora, aprendi a beber, não dá, tem que desistir, é um reconhecimento, e tem que reconhecer também que perdeu o domínio da vida, uma coisa assim que é muito difícil das pessoas reconhecerem. Mas a pessoa que tem esse movimento, por vezes necessário, ela acaba dando esse passo de espírito, porque ele se coloca agora, ele esvazia e deixa dentro coisas muito difíceis, né? Você chega nesse nível, você ficou com a família, abandonou a família. Eu também morei em Tubarão e fiquei ligado há 15 anos. Ano passado eu não estava ligado ao albergue lá, olha, há 20 anos. É um albergue da rua, aproximadamente 15, 20 pessoas dormem lá. E quando morei em Tubarão, eu fazia parte da direção da casa. Depois eu vim para Criciúma, eu continuei ligado ao albergue. Nos últimos anos eu dormia lá. O pessoal que faz a janta lá do albergue, a própria comunidade, as casas espíritas da região, todo mundo já programado, um trabalho muito bonito. E aí a gente ficava à noite lá e a gente vai tendo contato com o pessoal de rua, a gente vai compreendendo essas verdades. Que você chega mesmo ao fundo de poço, você se afasta da família, pessoas que não conseguiram lidar com isso. Mas aqueles que conseguiram reconhecer sua impotência, eles, à medida que eles vão ficando sóbrio, eles vão vendo, vai vindo a lucidez das coisas erradas que fez. É muito interessante. É como no livro Memórias do Suicida, que o suicida, quando ele vai se retomando a sua lucidez, ele vai se percebendo das coisas erradas e do momento difícil que ele deixou a família. Então, é um labirinto que a gente tem que entrar, mas a gente tem uma história que você entra no labirinto e deixa uma corda na ponta e vai entrando no labirinto. Então, a gente tem que começar a fazer essa viagem para o nosso interior, olhar os nossos defeitos, as nossas dificuldades, junto com Deus. Porque senão, aqueles que começaram a ter autopiedade, eu via isso muito claro, né? Eu acompanhava as reuniões, aqueles que tinham autopiedade, como é que eu fiz isso? Por que eu sou um miserável? E ele não conseguia exercer o perdão para si mesmo. A medicina diz que o alcoolismo é uma doença, né? Aquele que não conseguia exercer para si mesmo o perdão, ele acabava se afastando e voltava ao copo. E todo aquele que reconhecia a sua impotência, reconhecia suas faltas, que sozinho ele não podia, realmente ele adentrava o mundo interior dos seus defeitos, dos seus erros, não com autopiedade, reconhecendo, mas também não se sentindo a pior pessoa do mundo, fazia essa caminhada junto com Deus, ele conseguia se manter sóbrio e vai se mantendo sóbrio e vai fazendo uma caminhada de sobriedade e depois de algum tempo, né, você precisa de algum tempo, Deus vai oportunizando as formas, então, de dar as reparações. Então, era um pouco sobre isso, sobre essa pobre de espírito,
né, de a gente ser pobre de espírito, porque a proposta de Jesus para nós é essa. E é muito interessante que nessa história que Humberto de Campos conta, ele diz que depois do evangelho, que Jesus terminou o evangelho, Mateus, em prantos, imagino, né, a vibração de amor que é Jesus falando, naquilo que nós vamos estudar por muitos, muitos anos, não nessa, em várias reencarnações, o evangelho de Jesus. Mateus, ele emocionado, ele de longe ali, quando Jesus terminou, ele viu aqueles 3 irmãos que ele tinha sido mais duro, vai até aqueles irmãos e abraça eles, e reconhece o pobre de espírito. Eu tinha o assunto sobre o pobre de espírito, sobre também, porque o próprio Mateus, ele é uma pessoa estudada, letrada, Jesus não chama ele por acaso, ele trabalhava na coletoria, e ele participa também do evangelho, ele auxilia, ele não chegou no fundo do poço, mas ele auxilia também, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, nós temos também aqueles que usam a sua ferramenta, que é a inteligência, para servir a Deus. E Mateus foi um daqueles que serviu a Deus. Então, a proposta é essa. A proposta é a gente reconhecer que a transformação que nós vamos fazer, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos pedir a Ele que nos dê força, que caminho que a gente segue. Vai aparecer propostas para nós, para a gente exercitar mais o perdão. A gente vai derrapar, a gente vai ter as nossas dificuldades e vamos continuar no caminho firmes. Vamos continuar nessa proposta de reconhecer que sozinho a gente não consegue. Por isso que a gente precisa se reunir, por isso que a gente precisa estar próximo um do outro, trocando experiência, né? Eu estou trocando uma experiência com vocês sobre essas entidades. Aqui eu participo como albergue, outro dia a gente pode trazer outras experiências, e caminhando junto, vai ficando mais leve, né? É claro que nós teremos o nosso momento, como diz a parábola das 10 virgens, que são 10 virgens caminhando, vai ter o momento da prudência, vai ter um momento em que chega a noite e eu só posso contar com a minha luz, mas para mim me enriquecer, eu preciso estar com os meus amigos, meus companheiros, tá? Com as oportunidades que Deus vai dar para a gente. Então, eu teria mais um fechamento, mas eu vejo que a hora está avançando. Eu só tenho a agradecer a vocês a oportunidade. Obrigada, Rogério. Esperamos você muitas vezes junto conosco, ok? Agora o Luiz vai fazer o nosso encerramento, ok, Luiz? Ok. Eu também agradeço ao Rogério nesse momento, né? Muito brilhante exposição, que a gente também busque essa luz, que busque Jesus, que a gente procure sempre estar inspirado, né? A inspiração é a busca da paz, do equilíbrio, e isso também vai ajudar nesse momento agora de irradiações. Nas segundas-feiras a gente faz uma irradiação mais direcionada para alguns nomes, mas quando é no dia de palestra, é uma coisa mais aberta, as irradiações são de maneira geral para todos, para toda o nosso planeta Terra, para os encarnados, para os desencarnados. Então, que os que estão aqui nos ouvindo agora se sintam à vontade para fechar os olhos ou não, né? A gente sempre procura pedir que deixem até uma garrafinha com água próximo, né, da sua mesa, ou um copo d'água, né? Mas que a gente então procure se ligar a Deus, ligar a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior que esteve conosco na Terra, e tantos exemplos nos deixou, para que realmente a gente pensasse no próximo, né? Pensasse em fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que o próximo fizesse a nós. Tanto é que ele resumiu os 10 mandamentos em 2, amando ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E nesse sentido, então, nós pedimos muita energia para todos nós nesse momento que enfrentamos esse período de transição, esse momento dessa pandemia que aflige a muitos. Especificamente hoje, essa notícia de um vento muito forte já abala muitas pessoas. A gente peça a Deus que proteja, que acalme essas pessoas, que elas não fiquem nervosas, né? Que elas muitas vezes perdem até a noção o tino da vida em função de largar uma notícia assim. Então,
a gente procura vibrar paz, harmonia, energias boas, né? Em todas as camadas, em todas as culturas, tradições, raças, aqueles que estão aparentemente saudáveis, aqueles que estão com deficiências físicas e morais, aqueles que estão saciados, mas aqueles que estão com fome, né? Então, vamos vibrar por todos aqueles que estão no planeta, pelos nossos entes queridos que já nos antecederam no plano espiritual, mas começando, então, pela família, que é a célula da sociedade, onde nós temos um compromisso muito grande, né? Se formos colocados ali naquele lar, é ali que começa o nosso trabalho de evangelização, de aprender a amar, de aprender a respeitar. E aí, lembrando, então, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, no bairro que a gente vive, na cidade, no estado, no país, em todos os níveis, em todas as profissões, somos totalmente dependentes uns dos outros. Ninguém tem condições de viver aqui se não fosse a ajuda um do outro, cada um sabendo do seu conhecimento, das suas possibilidades. Dependemos enormemente do homem do campo, né? Mas dependemos dos metalúrgicos, dos operários das indústrias e dos médicos e principalmente daquelas profissões mais humildes, dos garis, dos que limpam a rua, dos que fazem as faxinas. Então, a gente sabe que estamos aqui dependendo uns dos outros. E ninguém é melhor do que ninguém. Estamos aqui para um grande aprendizado e que Deus nos ajude nessa caminhada, iluminando a todos nós aqui, nesse momento, nessa fase tão importante, né, de estarmos encarnados na Terra, num momento ímpar, né, de toda a história desse planeta, né? Então, que cada um possa ser esse trabalhador da última hora, realmente arregaçando as mangas e podendo estar ajudando a elevação moral e espiritual desse planeta, né? Sabemos que existem muitos irmãos nossos ainda também solitários, nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, andarilhos, mas que nenhum deles sejam esquecidos. Que Deus ilumine a todos eles, que Deus abençoe, que no momento oportuno cada um vai se reencontrar, né? Nós estamos aqui realmente para olhar para dentro de nós e percebermos o que está faltando nós fazemos, o passo que nós temos que dar, né? Então, dessa forma, a gente pede que Deus não proteja só a mim, mas que proteja aquele que está ao meu lado, aquele que está distante, e todos, com certeza, chegaremos à perfeição um dia. Mas, para isso, temos que dar um passinho de cada vez, à medida em que a gente suporta, né? Então, pedimos nesse momento que Deus ilumine a todos nós, aos nossos lares, à população, aos nossos governantes, a todos, né? Mexemos com a natureza, dependemos dela, então vamos também pedir muita luz, muita vibração para os nossos irmãos inferiores a nós, as plantas, os pequenos animais, os insetos, todos eles, cada um deles tem a sua importância, né? E agradecer, então, por esse momento que estarmos aqui reunidos na noite de hoje, para esse grande aprendizado, né, que a gente possa estar multiplicando ele, possa estar passando adiante. Obrigado, Rogério, obrigado a todos que estiveram até agora nesse momento ouvindo, pedindo, então, mais uma vez, que Deus nos abençoe e nos ilumine a todos nós. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.